começando mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Definir um parâmetro para o valor de uma indenização ou compensação ainda é um desafio para a Justiça do Trabalho. Em Mato Grosso, os juízes buscam usar o princípio da razoabilidade. A família de um vigilante morto há 2 anos durante tentativa de assalto à agência dos Correios de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, foi indenizada por danos morais em R$70 mil e pensão mensal no valor de 1/3 do salário que a vítima recebia por danos materiais. Já a professora desta escola particular da capital de Mato Grosso foi indenizada em danos moral e material, em primeira instância, no valor de R$818 mil, após ter sido comprovado, por meio de testemunha e perícia médica, ter desenvolvido LER, lesão por esforço repetitivo no ambiente de trabalho. A diferença entre os valores e os danos ocorridos é contestada por alguns advogados trabalhistas. Na visão de Lastênia Varão, a falta de parâmetro para o valor dificulta o trabalho do advogado. Essa falta de critério, isso causa realmente uma angústia muito grande e dúvidas sobre até a explicação que se dá para aquele cliente, para aquela família. Por que às vezes, inclusive, casos idênticos, você se depara um recebendo um valor 3 vezes mais, 4 vezes mais, né? Então, os advogados esperam que possa existir um consenso também entre os juízes, até para que se crie quais seriam os parâmetros, né? A dimensão dessa dor, a valoração, como é que será feito isso? O juiz auxiliar da presidência do Tribunal do Trabalho de Mato Grosso, José Hortêncio Ribeiro, explica que os juízes buscam usar o princípio da razoabilidade nesses julgamentos. No caso de compensação por danos morais, por exemplo, é levada em conta a situação econômica do ofendido e do ofensor, a gravidade do ato e a repercussão da ofensa, a intensidade do ânimo de ofender e a culpa ou dolo, onde fixa-se o valor em caráter pedagógico. Se eu tenho um acidente de trabalho com morte, se aquele empregador prestou o auxílio, se ele esteve uma atenção ou se ele virou as costas, enfim. Porque ele tem esse caráter também de punir aquele que está praticando uma conduta ilícita, né? O potencial econômico do agressor, quando você vai mensurar uma quantificação por danos morais, também é muito importante, porque você, dependendo de uma determinada situação, uma condenação por danos morais de R$10 mil pode ser muito elevado, mas muito elevado para uma pequena empresa. Mas uma mesma condenação de R$10 mil não quer dizer nada para uma empresa multinacional. Já em casos de danos materiais, o valor da indenização corresponde às despesas que a vítima teve que cobrir, como remédio, a depreciação na capacidade do trabalhador, uma espécie de lucro cessante pelo que deixará de ganhar, e no caso de morte, onde a vítima era arrimo de família, o herdeiro poderá receber o valor de 1/3 correspondente ao salário da vítima, onde o pagamento pode ser mensal ou em parcela única. Você faz um cálculo do quantitativo de danos materiais e não morais. O critério moral ele continua sendo aqueles critérios abstratos, genéricos, que nós pontuamos aqui há pouco, mas o critério material não, ele é matemático. Eu somo aquilo que a vítima efetivamente perdeu ou que deixou de ganhar, né, para poder fazer a quantificação. A primeira instância tem fixado valores de 250 mil, R$100 mil, quer dizer, às vezes até superior àquele que houve uma perda para a família, que deixou filhos órfãos, casos inclusive de acidentes com pessoas de 19 anos de idade. Essa condenação, se mantida for, ela tem o valor, nós estamos falando de uma condenação de um efeito pecuniário de mais de 20 anos para frente, mas que por força do 905 do Código Civil, ela está sendo paga de forma antecipada. Uma das profissões mais antigas, a de empregado doméstico, ainda gera muitas dúvidas quanto aos direitos trabalhistas. E os trabalhadores também enfrentam outro problema. Sem possuir alguns direitos básicos, muitos acabam migrando para outras profissões. É o caso de Nazaré Correia, que trabalha há 33 anos na área de limpeza. Já atuou como empregada doméstica durante 9 anos em uma residência. Mas sem ver vantagens, há 3 anos atua como diarista. E garante, mesmo sem ter direito a registro, a mudança compensou. Melhor porque daí, quando a empregada se trabalha de segunda a sexta, é o salário mínimo. Daí desconta INSS, desconta um monte de coisa, você não pega, eu não pegava R$500.
Para Eliane, que mora em uma casa pequena com a filha e o marido, a diarista tem sido uma ótima alternativa. Por facilitar, a minha casa é uma casa pequena, então ela vem apenas 2 vezes na semana. Eu acho que não pega vínculo empregatício e também eu não tiro a minha privacidade. Mas a juíza do trabalho, Leda Borges, alerta que a diarista não possui nenhum direito, por não ter vínculo empregatício. O diarista, ele não tem, na relação de emprego, ele não tem o requisito da continuidade. Ele presta serviço de vez em quando, ele vai 1, 2, 3 vezes por semana e ele recebe geralmente pelo dia. Sabendo disso, Nazaré já tem se precavido. Eu pago o INSS, estou continuando pagando ainda o INSS. Diferente dos diaristas, os empregados domésticos possuem alguns direitos, como INSS, aviso prévio, descanso semanal remunerado, férias, licença gestante e estabilidade gestacional. Mas outros considerados essenciais pela categoria ainda não estão previstos em lei. Eles não teriam direito, por exemplo, ao adicional de insalubridade, de periculosidade. Eles não têm direito a horas extras porque não se aplica à categoria dos empregados domésticos o capítulo da jornada de trabalho da CLT. Então, como não há o controle, em regra, em tese, eles não teriam direito às horas extras. A gente poderia colocar aí também a questão do fundo de garantia, tá? Que o fundo de garantia ele não é obrigatório, mas a lei permite que, se o empregador quiser, ele pode inserir esse empregado no fundo de garantia. E na busca de alcançar esses direitos, há 2 anos foi criado em Mato Grosso o Sindicato dos Empregados Domésticos, que funciona neste prédio em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. O prédio possui 20 salas, onde são oferecidos cursos de capacitação, amparo psicológico e social e jurídico à categoria, além de uma creche, fazendo com que as mães possam ir trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão em segurança. Hoje nós temos 7.000 mulheres aqui dentro. 7.000 mulheres. Essas 7.000 mulheres estão passando por cursos, são egressos, estão sempre conosco, né? Porque o sindicato ele ampara desde creche para essas mulheres até a parte jurídica. E elas ficam indignadas. Ela fala, Wilza, o que nós vamos fazer? Nós chegamos ali até assim na nossa carteira. Mas quando chega na coisa que nós precisamos mesmo do nosso FGTS, nós não temos direito. E a presidente do sindicato faz um alerta aos empregadores. E se hoje todo mundo não se unir, aquelas que precisam realmente, que sai de casa, deixa sua casa sozinha, não vai ter uma empregada para cuidar. Um projeto que atende mais de 1.000 crianças em 5 municípios mato-grossenses está em busca de apoio para ampliar esse trabalho. Na entrevista da semana, você fica sabendo que projeto é esse e como pode colaborar. É depois do intervalo. Não saia daí. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da vara do trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.